Algo está profundamente errado quando alguém acredita, ora, canta, serve e ainda assim sente um vazio silencioso por dentro. Não é falta de fé, nem ausência de Deus, nem pecado escondido como muitos imaginam. É algo muito mais simples e ao mesmo tempo desconcertante. Ao longo dessa história, você vai entender por que tantas pessoas vivem uma vida espiritual seca, mesmo fazendo tudo certo, e como uma mudança quase invisível de postura pode destravar uma intimidade real, constante e viva com Deus, não como conceito, mas como presença diária. Existe um tema que quase todo mundo evita tocar com profundidade. Fala-se muito de poder, de dons, de milagres, de experiências sobrenaturais. Mas existe algo que vem antes de tudo isso e que raramente é ensinado com clareza. Não é uma técnica espiritual, não é um método de oração, nem um ritual específico. É uma chave relacional que muda completamente a forma como a fé é vivida. Muitos se perguntam por que oram e não sentem nada. Por que adoram, mas a presença parece distante? Por que conhecem as Escrituras, mas não se sentem próximos de Deus? A resposta não está em Deus estar longe, mas em nunca terem sido ensinados a se aproximar da forma correta. Existe uma diferença enorme entre crer em algo e se relacionar com alguém. Aqui está a proposta que transforma tudo. O Espírito Santo não quer ser apenas sentido em momentos específicos. Ele deseja ser conhecido, ouvido e considerado todos os dias, não como uma força abstrata, mas como alguém real. Quando isso é compreendido, a vida espiritual deixa de ser uma busca por sensações e se torna uma caminhada viva, contínua e consistente. O que quase ninguém diz em voz alta é que essa amizade não se desenvolve automaticamente. Ela precisa ser construída. E a razão pela qual muitos nunca avançam nesse relacionamento é simples, mas confrontadora. A maioria trata o Espírito Santo como uma experiência ocasional e não como uma presença constante. É exatamente aqui que começa a ruptura e também a possibilidade de algo totalmente novo. O Espírito Santo não é uma energia impessoal que aparece quando o ambiente está favorável. Ele é alguém que percebe, reage, se entristece e se alegra. Isso muda tudo. Quando entendemos isso, percebemos por que tantas pessoas vivem ciclos de proximidade e afastamento sem entender o motivo. Não é porque ele vai embora, mas porque a forma como é tratado determina o quanto sua presença é percebida. É possível estar salvo, frequentar a igreja, conhecer a Bíblia e ainda assim ignorar completamente essa presença no dia a dia. Não por rebeldia, mas por falta de consciência. Ninguém ensinou que relacionamento começa com atenção. Um amigo que nunca é notado, ouvido ou considerado deixa de ser tratado como amigo, mesmo estando presente o tempo todo. O Espírito Santo está ativo nos detalhes, naquele incômodo interno que tenta te frear, naquele impulso inesperado de orar, naquela paz que surge sem explicação, naquele alerta silencioso para parar, mudar de rota ou simplesmente ouvir. O problema é que quando esses sinais são constantemente ignorados, eles vão sendo abafados, não porque ele pare de falar, mas porque a sensibilidade diminui. Quanto mais você responde, mais clara se torna essa comunicação. Quanto mais você ignora, mais fácil fica seguir no automático. A diferença entre uma fé viva e uma fé mecânica começa exatamente aí, em decidir se essa voz será ruído de fundo ou prioridade absoluta. Se isso já fez sentido para você em algum nível, escreva nos comentários: "Estou aprendendo a ouvir". Essa simples frase pode revelar mais sobre sua jornada espiritual do que você imagina. Existe algo que determina se essa presença permanece perceptível ou se torna apenas uma lembrança distante. Honra. O Espírito Santo não se impõe, não disputa a atenção e não se encaixa nos espaços que sobram. Ele se aproxima de quem o trata com seriedade e se afasta de ambientes onde sua voz é constantemente relativizada. Não por fragilidade, mas por respeito à liberdade humana. Honrar não é um sentimento abstrato,
é uma resposta prática. É atender quando há convicção. É não adiar quando há um chamado interno claro. É não negociar quando algo dentro de você pede mudança. O que afasta essa presença não são grandes erros visíveis, mas pequenas desconsiderações diárias que vão se acumulando silenciosamente. Muitos não percebem, mas existe uma diferença entre familiaridade e intimidade. Familiaridade trata o sagrado como comum. Intimidade trata o comum como sagrado. Quando momentos espirituais passam a ser opcionais, quando a voz interior é ignorada com facilidade, algo começa a se esfriar, mesmo que externamente tudo pareça normal. Por outro lado, quando há honra genuína, algo se aprofunda, a percepção aumenta, a sensibilidade se aguça. Pequenas direções começam a gerar grandes impactos, não porque a pessoa se tornou especial, mas porque escolheu reorganizar a vida em torno dessa presença, em vez de tentar encaixá-la em uma agenda lotada. E é aqui que muitos se perguntam por que algumas pessoas parecem caminhar com uma clareza espiritual tão consistente, enquanto outras vivem em ciclos de confusão. A resposta não está em talento, posição ou conhecimento, mas em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais exigente. Existe um equívoco comum que precisa ser desmontado. O Espírito Santo não se revela mais a quem aparenta ser mais espiritual, mas a quem está mais rendido. Rendição não é perfeição, é disposição. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre permitir ser conduzido mesmo quando não se entende o caminho. Muitos desejam o conforto da presença, mas resistem à correção. Querem paz, mas rejeitam ajustes. Querem consolo, mas evitam transformação. Só que relacionamento verdadeiro não funciona assim. Onde não há abertura para ser guiado, não há espaço para intimidade profunda. Ser guiado exige abrir mão do controle. Exige dizer, ainda que em silêncio, eu confio mais na sua direção do que nos meus impulsos. Esse tipo de postura muda completamente a dinâmica espiritual. A voz se torna mais clara, as decisões mais firmes e a convicção mais profunda. É nesse ponto que a fé casual começa a perder força, porque seguir implica renunciar a atalhos confortáveis, implica aceitar mudanças internas antes que mudanças externas aconteçam. E nem todo mundo está disposto a isso, mesmo desejando os resultados que essa rendição produz. Talvez a pergunta que fique no ar não seja se o Espírito Santo fala, mas se existe disposição real para segui-lo quando ele fala. Porque a resposta a isso define o nível de profundidade que essa relação pode alcançar, e o que vem depois dessa decisão muda mais do que muitos imaginam. A profundidade desse relacionamento não surge em momentos grandiosos, mas na repetição silenciosa do cotidiano. Muitos acreditam que intimidade espiritual nasce em ambientes intensos, cheios de emoção e estímulo, quando na verdade ela é construída nos intervalos que ninguém observa. É nesses espaços que a presença deixa de ser eventual e passa a ser constante. Não se trata de longas horas, nem de performances espirituais. Às vezes, é uma conversa curta enquanto o dia começa. Outras vezes, um instante de silêncio consciente em meio à rotina acelerada. Pequenos gestos, quando feitos com intenção, criam continuidade. E continuidade gera confiança. O tempo investido comunica valor. Aquilo que recebe atenção frequente passa a ocupar espaço real na vida. Quando a presença do Espírito Santo é priorizada, mesmo que de forma simples, algo começa a se estabelecer internamente. Não é imediato, mas é progressivo. E esse progresso quase sempre passa despercebido até que os efeitos se tornam evidentes. É curioso como muitos dizem não sentir nada, mas raramente criam espaço para sentir. Preenchem cada pausa, cada deslocamento, cada momento livre. O silêncio se tornou desconfortável, quando na verdade ele é o ambiente onde muitas respostas surgem. E é justamente nesse ponto que algo começa a mudar. Quando o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser intencional, a presença deixa de ser rara.
mas poucos percebem o quanto essa simples mudança pode redefinir toda a experiência espiritual. A amizade verdadeira se constrói por uma sequência de respostas simples. Não são decisões gigantescas, mas pequenos sims consistentes que, com o tempo, criam uma história compartilhada. Cada vez que você responde, a sensibilidade aumenta. Cada vez que ignora, algo se fecha um pouco mais. Essas respostas moldam a forma como a voz é percebida. Não se trata de ouvir algo audível, mas de reconhecer uma direção interna cada vez mais clara. A confiança cresce quando há obediência. E quanto mais confiança existe, mais profundas se tornam as orientações. O interessante é que essa relação não se sustenta em picos emocionais. Ela se fortalece na constância. É fácil responder quando tudo parece intenso. Difícil é manter a atenção quando tudo parece comum, mas é justamente aí que a intimidade se consolida. Com o tempo, algo muda na forma de caminhar. As decisões deixam de ser impulsivas. A paz passa a ser um critério. A convicção se torna mais firme. Não porque as dúvidas desapareceram, mas porque existe uma referência interna mais clara. E talvez o maior segredo que poucos percebem seja este. Não são os grandes momentos que sustentam a fé, mas a soma dos pequenos compromissos diários. E quem entende isso, descobre um nível de profundidade que não pode ser fabricado, apenas construído. Com o passar do tempo, essa proximidade começa a se tornar perceptível de maneira prática. Não como algo místico ou distante, mas como uma influência constante nas decisões diárias. Escolhas que antes eram confusas passam a ter mais clareza. Caminhos que pareciam iguais começam a se diferenciar internamente. Essa clareza não elimina desafios, mas muda a forma de enfrentá-los. Há uma confiança silenciosa que se instala, mesmo quando as circunstâncias não cooperam. É como se algo sustentasse por dentro, mantendo firmeza onde antes havia ansiedade. Muitos confundem isso com maturidade emocional ou autocontrole, mas existe uma diferença sutil. Essa estabilidade não nasce apenas da experiência, mas da convivência, de saber que não se caminha sozinho, mesmo quando ninguém mais percebe. É nesse ponto que algumas pessoas começam a se perguntar por que certos erros antigos perdem força. Por que decisões impulsivas se tornam menos frequentes? Por que hábitos começam a ser questionados sem esforço externo? Não é pressão, é alinhamento interno. E aqui surge uma verdade que nem todos estão prontos para ouvir. Quando essa presença se torna prioridade, ela inevitavelmente confronta áreas que antes eram ignoradas. E o que acontece depois desse confronto define se a relação avança ou estagna. Toda a amizade verdadeira transforma, não de forma agressiva, mas inevitável. Quanto mais próxima a relação, mais visíveis se tornam os desalinhamentos. Não para condenar, mas para ajustar. E esse ajuste raramente é confortável no início. Muitos recuam exatamente aqui. Gostam da sensação de proximidade, mas não do processo de mudança que ela provoca. Preferem manter distância a lidar com o desconforto de crescer. E essa escolha, ainda que silenciosa, tem consequências claras ao longo do tempo. Quando há disposição para mudar, algo profundo acontece. Áreas antes negligenciadas passam a ser revistas. Conversas internas se tornam mais honestas. A consciência se torna mais sensível. Não por medo, mas por cuidado com o relacionamento. Esse processo não acontece de uma vez. Ele se revela aos poucos, à medida que a confiança aumenta. Quanto mais se responde com sinceridade, mais espaço se cria para a transformação real, aquela que não depende de vigilância externa. E talvez a pergunta que surja agora seja esta: até que ponto existe disposição para permitir que essa amizade vá além do conforto e toque áreas que realmente precisam ser realinhadas? A resposta para isso muda completamente os próximos passos. Chega um momento em que essa relação deixa de ser apenas percebida e passa a ser escolhida conscientemente. Não como algo automático, mas como uma decisão diária. É quando a pessoa entende que profundidade não acontece por acaso, ela é cultivada.
E tudo o que é cultivado exige constância. Nesse estágio, a fé deixa de ser reativa. Não depende mais apenas de crises, problemas ou momentos difíceis para se manifestar. Ela passa a fazer parte da rotina, do raciocínio, da forma de enxergar o mundo. Existe uma referência interna que orienta antes mesmo que as situações se tornem urgentes. Essa caminhada traz um tipo diferente de responsabilidade, não no sentido de peso, mas de consciência. Cada escolha passa a carregar significado. Cada decisão se torna uma oportunidade de alinhar ou afastar. E isso muda completamente a forma como se vive a espiritualidade. É aqui que muitos percebem algo surpreendente. Quanto mais próxima a relação, menos necessidade existe de validação externa. A comparação perde força, a aprovação humana se torna secundária, o foco se desloca para manter a coerência interna. E talvez o mais impactante seja entender que essa profundidade nunca foi reservada para poucos. Ela sempre esteve disponível. O que separa quem vive isso de quem apenas observa é uma decisão simples, porém constante, de permanecer próximo, mesmo quando nada extraordinário parece estar acontecendo. No fim das contas, a pergunta não é se essa presença existe, mas se ela tem espaço real na vida cotidiana. Não apenas em palavras, mas em escolhas práticas. Não apenas em momentos específicos, mas na construção diária de relacionamento. O Espírito Santo não força a intimidade, ele responde à abertura. Ele não invade, ele acompanha. E quanto mais espaço encontra, mais claramente se manifesta. Isso não significa ausência de dificuldades, mas presença de direção. Muitos passam anos buscando respostas externas, quando a maior parte da transformação acontece internamente. Quando a amizade se estabelece, decisões mudam, prioridades se ajustam e a fé deixa de ser teórica para se tornar vivida. Talvez agora faça sentido, porque tantas pessoas vivem uma espiritualidade superficial sem entender o motivo. Não faltava esforço, faltava relacionamento, não faltava desejo, faltava constância. E isso muda tudo. Se essa mensagem te ajudou de alguma forma, demonstra isso agora. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua caminhada e aprofundam sua fé. Depois de tudo o que foi dito, resta uma constatação simples e direta. Essa amizade já está disponível. Não precisa ser criada do zero, apenas reconhecida. A presença nunca esteve distante. O que variou ao longo do tempo foi o nível de atenção dado a ela. Muitos ainda acreditam que precisam sentir algo para começar, mas o processo quase sempre acontece no sentido inverso. A sensibilidade nasce da proximidade, não o contrário. É o caminhar constante que afina a percepção, não a espera por um momento ideal. Esse entendimento liberta da pressão de performar espiritualmente. Não se trata de provar nada, nem de alcançar um padrão inalcançável. Trata-se de responder com sinceridade ao que já está sendo oferecido todos os dias, mesmo nos momentos mais comuns. A amizade verdadeira não exige discursos longos, mas presença real. Não exige fórmulas, mas disponibilidade. E quanto mais essa disponibilidade se torna natural, mais a caminhada espiritual ganha coerência, profundidade e estabilidade. Talvez o maior obstáculo nunca tenha sido a distância, mas a distração. E reconhecer isso já é por si só um passo decisivo para uma mudança duradoura. No fim, tudo se resume a uma escolha contínua, não uma decisão emocional momentânea, mas um posicionamento diário. Estar atento, estar disponível, estar disposto a ouvir e responder, mesmo quando a resposta exige ajuste. Essa amizade não começa em um dia específico no futuro, ela começa sempre no agora. No momento em que se decide tratar essa presença como prioridade e não como complemento. No momento em que o relacionamento passa a ser vivido e não apenas acreditado. Não é sobre perfeição, nem sobre ausência de falhas. É sobre direção.
É sobre caminhar com consciência de que não se está sozinho e de que existe uma fonte constante de orientação, correção e cuidado disponível. Quando essa verdade se torna prática, a fé deixa de ser pesada e passa a ser sustentadora. O cotidiano muda, as escolhas ganham clareza e o relacionamento deixa de ser teoria para se tornar realidade viva. A presença já está ao seu alcance. A única pergunta que permanece é: qual será a sua resposta a partir de agora?